Olá pessoal, João Vitor Wrobleski, estudante de Psicologia. Se você não me conhece, provavelmente não é inscrito do canal, então aproveita, se inscreve no canal, participa com a gente desse trabalho, ajude-nos a divulgar o material. Se você conhece pessoas que possam ter interesse em conteúdo de Psicologia, esteja disponibilizando o endereço do canal para essas pessoas, clique em gostei nos vídeos para nos ajudar a dar destaque e vamos à temática de hoje. Nossa temática de hoje é conceitos básicos de comportamental. Então a comportamental é uma das áreas aí da psicologia, é uma das abordagens psicológicas que se propõe a entender o ser humano e o seu funcionamento a partir de uma análise do comportamento desse indivíduo. Então nós vamos estar trazendo aqui alguns dos conceitos básicos e iniciais para a compreensão dessa ciência do comportamento. Então o primeiro conceito que vamos trabalhar é o que dá o próprio nome a essa área da psicologia. Então, o comportamento. O que é o comportamento do indivíduo? A relação do indivíduo, do organismo com o ambiente é a definição de comportamento. Então, tudo que nós fazemos diante do meio ambiente é um comportamento. O ato de falar, se movimentar, sentar, tudo isso é comportamento. E com a análise dessas atitudes, desses comportamentos, que essa área da psicologia se propõe a entender o funcionamento do organismo, o funcionamento do indivíduo. Um segundo conceito importante de entendermos é a contiguidade. Então, o que é a contiguidade? Eventos próximos em tempo e espaço sem relação. Então, o que ocorre? São dois eventos que acontecem em um espaço e um tempo próximo, porém não estão correlacionados. Isso é a contiguidade. Um exemplo, por exemplo, eu buzino o meu carro, eu pressiono a buzina do meu carro, ele emite o som da buzina normal, e nisso, ao lado, em algum lugar próximo, cai uma árvore. A menos que eu tenha umas 40 cornetas a ar no meu carro e elas sejam capazes de derrubar essa árvore, nós entendemos que o fato de eu buzinar e a árvore cair não tem uma relação. Apenas ocorre em tempo e espaço próximos, mas um não está relacionado com o outro. Isso é contiguidade. Aí nós vamos para o terceiro conceito, contingência. Então, o que seria a contingência? É quando dois eventos ocorrem em um tempo e espaço próximos e estão relacionados. Então, pegando o mesmo exemplo, eu pressiono a buzina do meu carro e a buzina emite o som. Isso é uma relação de contingência. Então, o ato de pressionar o botão vai estar diretamente ligado com o ato de a buzina emitir som. Uma terceira relação de contingência nesse mesmo exemplo. Eu pressiono a buzina do meu carro, emite som e uma pessoa do lado me xinga porque se assustou com a buzina. São dois eventos. Eu acionar a buzina do meu veículo e uma pessoa me xingar. E esses dois eventos têm uma ligação. Como são dois eventos próximos em tempo e espaço, eles automaticamente são uma contiguidade, que é lá o nosso segundo termo, o nosso segundo conceito. Então, toda contingência será obrigatoriamente uma contiguidade, porque para elas terem relação, elas têm que estar em tempo e espaço próximo. Porém, a contiguidade pode ser uma contingência, mas não há obrigação alguma de ser. Então, dois eventos podem acontecer em um tempo e espaço próximo sem estar relacionado de modo algum. E isso é contiguidade. Assim como esses dois eventos podem ocorrer e estarem relacionados. Isso é uma contingência. Aí vamos para o nosso quarto conceito, comportamento operante. Então, é a ação do organismo que produz efeito no ambiente. Então, todo comportamento que eu tenho que produz um efeito no ambiente é um comportamento operante. Por exemplo, o ato de eu empurrar um objeto
vai produzir o efeito desse objeto se mover e até mesmo cair se ele estiver em uma superfície mais alta. Então isso é um comportamento operante. Comportamento respondente. Um estímulo do ambiente que produz uma resposta no organismo. Então o que acontece? Há um estímulo no ambiente que, entre aspas aqui, produz automaticamente uma resposta no organismo. Por exemplo, o ato de eu expor a minha vista, os meus olhos, a um excesso de luz, automaticamente contrai a minha pupila. Essa contração é um comportamento respondente do meu organismo. Então é um comportamento que está respondendo ao excesso de luz, que é o estímulo. Outro exemplo é salivar diante da comida. Então eu tenho o estímulo, a apresentação do estímulo, que é a comida, e eu tenho o comportamento respondente a esse estímulo de salivar. Então não é algo que eu fui condicionado a isso. Eu simplesmente salivo quase como uma coisa natural e automática a apresentação de comida. Outro exemplo é uma ação reflexa, por exemplo, de eu cutucar a mão de alguém com uma agulha, machucar essa pessoa, a pessoa vai ter uma ação reflexa de retirar a mão dali. Isso é um comportamento respondente. Então o organismo dela está respondendo a uma ação do ambiente, a um estímulo do ambiente. Nosso sexto conceito, condicionamento operante. Então nós falamos há pouco ainda de comportamento operante. Quando que esse comportamento se torna um condicionamento operante? Então primeiro vamos à definição. Condicionamento operante é uma repetição do comportamento operante que ao longo do tempo altera sua qualidade. O que isso quer dizer? Então, um comportamento que inicialmente é operante, ele com sua repetição se torna um condicionamento operante, alterando esse comportamento. Então, por exemplo, deixe-me pegar um exemplo claro aqui. Eu tenho a ação de comportamento operante de tocar em um objeto, ele vai se mover. Mas a partir do momento que eu pego esse objeto e movo ele para um local específico que eu quero, isso se tornou um condicionamento operante. Então aquele simples comportamento de eu tocar e o objeto se mover, que é o comportamento operante, ele me condicionou de modo a eu tocar nesse objeto e movê-lo de maneira planejada até onde eu quero. Isso é um condicionamento, porque se alterou a qualidade do comportamento. Então aquela qualidade de simplesmente eu tocar no objeto e ele se mover, foi alterada, essa qualidade, para o nível de eu tocar no objeto e movê-lo de acordo com o que eu quero para onde eu quero. E isso se tornou um comportamento operante. Um condicionamento, perdão. Então o comportamento operante se tornou um condicionamento operante. Bom, vamos ao nosso sétimo sétimo conceito. Condicionamento respondente. Então, quando que eu tenho um condicionamento respondente? Ele ocorre em 3 tempos. Então, em uma primeira fase, eu tenho um estímulo incondicionado que produz uma resposta incondicionada. Em uma segunda etapa, ocorre o pareamento de um estímulo neutro com o evento. E em uma terceira, eu tenho a retirada do estímulo incondicionado e diante do estímulo que era neutro, o organismo gera uma resposta condicionada. Para isso, eu vou precisar, para explicar esse conceito, da ajuda de um desenho, porque realmente não é um dos conceitos mais fáceis de serem explicados assim, de maneira verbal, porém, de maneira ilustrada, se torna um pouco mais fácil. Então aqui eu vou pegar um desenho que eu já fiz previamente, para estar me auxiliando nesse trabalho. Então aqui, nesse primeiro S que vocês notam, é o meu estímulo incondicionado.
O que é um estímulo incondicionado? Pegando um exemplo que já foi dado anteriormente, eu salivar diante da comida é um estímulo incondicionado. Então, é uma resposta, é um comportamento respondente, perdão. Eu salivar diante da comida. Então, é um estímulo, a comida em si é um estímulo incondicionado. A minha resposta incondicionada é salivar. Então, é um comportamento respondente. Porém, nesse comportamento respondente se pareia um estímulo neutro, que seria, por exemplo, vamos pegar, por exemplo, aqui que eu trabalho em uma fábrica e há um apito que me avisa que está na hora do almoço. Então eu tenho um apito, uma campainha que avisa os funcionários dessa fábrica que está na hora do almoço. Essa campainha é um estímulo neutro. Por que ela é um estímulo neutro? Porque nesse nosso exemplo da salivação como resposta, ninguém saliva naturalmente diante de uma campainha. Porém, e aqui é um exemplo bem próximo do que o Pavlov teve obtido com o seu cão, que foi justamente o que levou ao entendimento desse condicionamento respondente. Porém, o que ocorre? Eu tenho o estímulo incondicionado, que é o alimento, e eu tenho a resposta incondicionada, que é salivar. Quando, antes de eu almoçar, ou seja, antes de eu ter acesso a esse estímulo incondicionado, que é o alimento, eu tenho acesso a um estímulo neutro, que é a campainha me avisando que está na hora do almoço, com o passar da repetição dessa ação, eu começo a salivar diante da campainha seguida do almoço. Porém, em uma terceira etapa, mesmo que eu não tenha ainda a apresentação do almoço, somente o estímulo da campainha já me faz salivar. Isso tornou esse estímulo que era neutro um estímulo condicionado, e a resposta que era incondicionada a salivar diante da comida se torna uma resposta condicionada. Por que condicionada? Porque, como há um pareamento entre a campainha e o meu almoço, eu salivo. Mas se eu sair dessa empresa e posteriormente eu for trabalhar em um lugar onde tenha uma campainha, por exemplo, às 9 da manhã, em um horário que eu não almoço, me avisando de alguma coisa, ou então a mesma campainha me avisando que há um telefonema para me atender, com o passar do tempo eu vou deixar de salivar diante dessa campainha, porque ela não representa mais que eu vou me alimentar em seguida. Então, é condicionado porque ele pode ser alterado se deixar de haver esse estímulo. Então, a princípio, mesmo com a saída desse estímulo incondicionado, que era o alimento, eu vou salivar diante da campainha. Posteriormente, se eu tiver esse estímulo condicionado da campainha, mas eu não tiver a apresentação do estímulo incondicionado, essa resposta tende, com o passar do tempo, a poder cessar ou se alterar. Por exemplo, se ao invés de, depois da campainha, eu ter o estímulo incondicionado do alimento, eu passo a sofrer algum tipo de punição, ou eu passo a ter uma sensação de desconforto. Isso pode alterar a situação do meu comportamento. Então, deixa-se de ser um comportamento condicionado e passa-se a um novo tipo de comportamento. Enfim, isto é o condicionamento respondente. Parece um pouco complicado, em certo aspecto até é um pouco, mas não é impossível de se entender. Esse condicionamento respondente, eu usei até um exemplo um tanto bobo e muito próximo do que foi o inicial, que quando ele foi descoberto pelo Pavlov. Então, Pavlov era um médico formado em medicina, e ele... Médico formado em medicina é boa, né? Não, é médico formado em engenharia, certo? Ele estava realizando um experimento fisiológico com um cão, e com a salivação do cão e a qualidade dessa saliva, os princípios dessa saliva.
E aí o que o Pavlov e os seus estudantes conseguiram perceber? Como a maioria das grandes descobertas foi algo bastante acidental. Então o Pavlov ele fez um sistema de coleta para a saliva do cão, e quando ele ia realizar os experimentos com a saliva desse cão, ele, para incentivar o cão a produzir saliva, ele apresentava um pedaço de carne. E aí, diante da carne, o cão salivava, ele coletava saliva e fazia as análises necessárias. Porém, para coletar essa saliva, ele havia colocado, isso não é nem um pouco agradável de se ver, as imagens que tem de simulação disso, foi perfurada a boca lateral da boca do cão e foi colocada uma ampola aqui com o objetivo de coletar a saliva. E esse cão permanecia com essa ampola. Com o passar do tempo, de algum modo, provavelmente ou o Pavlov ou seus estudantes que acompanhavam nos experimentos, perceberam que quando eles vinham para realizar o experimento, muitas vezes antes mesmo de se apresentar a carne, o cão já tinha saliva dentro da ampola. E aí se perguntou, mas como assim? Quando se apresenta a carne, ele produz saliva e a gente coleta saliva, mas a gente ainda não iniciou o experimento, não foi apresentada a carne para ele, por que ele está salivando? Porque já há saliva no recipiente. Então se buscou a resposta para isso e se encontrou como possível resposta o fato de que no Pavlov vir para a realização do experimento, os calçados dele produziam som no chão, o que dava uma noção ao cão de que ele seria em seguida alimentado ou lhe seria apresentada a carne em seguida. E só o fato dele ouvir o som e, digamos, entre aspas aqui, saber que haveria a carne em seguida, fazia com que ele já salivasse. Para confirmar isso, o que o Pavlov fez? Então eles pegaram esse cão e trabalharam do seguinte modo. Tocava uma campainha, uma sineta, e apresentava a carne para o cão salivar. Tocava a sineta e apresentava a carne para o cão salivar. E aí, em um terceiro momento, então o primeiro momento é a carne, o cão saliva. O segundo momento é campainha, sineta, a carne, o cão saliva. O terceiro momento, se retira o estímulo incondicionado, a carne, e simplesmente diante da sineta, o cão passa a salivar. E aí, a partir desse experimento, se obteve o entendimento deste conceito da comportamental, que é o condicionamento respondente. E aí eu usei um exemplo nada criativo, né, que é muito semelhante em relação à campainha da fábrica. Enfim, é o que temos para hoje. Vamos ao oitavo conceito da comportamental, então, que vamos trabalhar hoje. Latência. Então, esse oitavo conceito, a latência, é o tempo entre estímulo e início da resposta. Então, uma forma de esclarecer isso. Por exemplo, eu produzo um som, bato, e você se sobressalta. O tempo entre a batida e o seu movimento é a latência. Então, por exemplo, se eu bati e depois de 0,1 segundo você se moveu, a latência é de 0,1 segundo. É o tempo do estímulo, que foi minha batida, esse foi meu estímulo, e o tempo que você levou para responder, que foi o sobressalto. Isso é latência. Então é o tempo entre o estímulo e o início da resposta. Aí nós vamos para o nono conceito, que é a magnitude. Então a magnitude é a medida da resposta. Então, usando o mesmo exemplo anterior. Se eu bato, você sobressalta. O que é a magnitude? É a medida da resposta. Ou seja, a forma como você se movimentou, o quanto você se movimentou, é a magnitude. Por exemplo, se eu bato ou se ocorre uma explosão e você salta na cadeira, ou se você está em pé e salta 10 centímetros do chão, por exemplo. Então houve uma explosão e o teu susto te fez saltar 10 centímetros do chão. Esses 10 centímetros são a magnitude da tua resposta.
a um estímulo que foi a explosão. E aí nós vamos para o nosso 10º conceito, limiar. Então a limiar, o que é? A partir de que intensidade o estímulo produz a resposta. Então, por exemplo, eu fiz isso daqui. Não sei nem se chega a ouvir no vídeo. Eu bati, mas foi uma batida praticamente insignificante. Dificilmente alguém que saiba que há outras pessoas por perto, e mesmo talvez que não saiba, vai se assustar com isso. Então é um som praticamente insignificante. Não vai gerar a resposta, não vai gerar uma resposta. Mas eu posso bater um pouco mais forte. Talvez gere uma resposta. Mas aí eu posso... provavelmente vai gerar uma resposta. Então é muito provável que com uma batida dessa intensidade, uma pessoa que esteja distraída perto vai se sobressaltar. Então o que acontece? Essa minha primeira batida não representa nada. A segunda batida não representa nada. A terceira batida, que é o que gera a resposta, isso é a minha limiar. Então, a partir da produção dessa terceira batida é a minha limiar, que é a partir dessa intensidade de batida que eu obtive uma resposta. E aí a intensidade em si, que é o nosso próximo conceito, é a medida do estímulo. Então, exatamente essa minha batida mais forte, que eu posso medir, por exemplo, em decibéis. Então, se foi o som que produziu a resposta, eu posso medir de quantos decibéis foi essa minha batida que gerou a resposta do sobressalto, e essa medida em decibéis dessa batida é a intensidade do meu estímulo. Então, só voltando para relembrar, comparando dois conceitos, 2 ou 3 conceitos aqui. Magnitude é a medida da resposta, enquanto intensidade é a medida do estímulo. Então, no caso do exemplo, uma batida é o estímulo, o sobressalto é a resposta. A medida da batida, que é o estímulo, é a minha intensidade. A medida do sobressalto, que é a resposta, é a minha magnitude. Aí vamos para o nosso próximo conceito, a habituação. Então, o que ocorre? A habituação, vamos primeiro à definição do conceito, quando após várias exposições a um estímulo, o indivíduo reduz a reação, podendo até cessar. Então, por exemplo, essa primeira batida gerou um sobressalto no indivíduo que estava distraído. Mas se eu der uma segunda batida, talvez ainda assim ele se assuste novamente. Mas se eu der uma terceira, talvez ele já comece a diminuir, ele já vai se assustar, mas já não vai ser aquele susto inicial, só vai ser uma olhada para o lado. Aí já se iniciou um processo de habituação. Agora, a partir do momento que eu bater com força e esse indivíduo já nem der bola, mas continuar fazendo o que ele está fazendo, aí sim eu posso dizer que houve uma habituação a esse estímulo. Então, esse sujeito foi exposto a esse estímulo número de vezes o suficiente para esse estímulo não produzir mais a resposta. Então, a resposta acaba cessando. Bom, vamos ao nosso próximo conceito. Reforço positivo. A questão dos reforços e das punições aqui também a gente vai ter que trabalhar com um pouco de cuidado, que as pessoas têm o hábito de confundir muito, porque associam positivo e negativo a bom, ruim, que não cabe aqui. Então o importante é que nós associarmos positivo a acrescentar algo e negativo a retirar algo. Reforço é o que aumenta a possibilidade de uma ação, da repetição de uma ação, e punição é o que diminui a possibilidade de repetição de uma ação. Então vamos definir os 4, depois eu retomo, tento dar uma organizada nisso para ficar um pouco mais claro. Então, reforço positivo. O que é um reforço positivo? Então, vamos à definição inicialmente do conceito. Aumenta a possibilidade de repetição da ação por apresentação de estímulo. Então, o que eu posso considerar como reforço positivo? Por exemplo, eu tenho fome e eu me alimento. Esse alimento
é um reforço positivo, porque eu estou agregando algo ao meu organismo, então eu estou me alimentando, e esse alimento aumenta a possibilidade de repetição da ação. Então o que acontece? Se eu tenho fome e eu me alimento, as chances de que eu volte a me alimentar quando eu tenho fome são grandes. Então isso é um reforço positivo, porque eu agreguei algo, o alimento, e isso aumentou a possibilidade de eu repetir essa ação, que é de me alimentar para saciar a fome. Reforço negativo. Aumenta a possibilidade da ação por retirada de estímulo. Então vamos a um exemplo disso. Por exemplo, eu estou andando na rua e eu tenho uma situação, por exemplo, onde está chovendo. Está chovendo, chovendo, eu estou me molhando e eu não gosto de me molhar, eu não quero me molhar. Eu abro um guarda-chuva. Eu retiro um estímulo aversivo. Então eu retirei o estímulo. E isso aumenta as possibilidades de que toda vez que chova, se eu estiver com o guarda-chuva na mão, eu abro esse guarda-chuva. Então foi um reforço negativo. Por quê? Porque é reforço porque aumenta a chance de eu repetir essa ação, de abrir o guarda-chuva. É negativo porque houve uma retirada de estímulo. Então eu retirei a água que estava me incomodando. Aí nós vamos para a punição positiva. Então a punição positiva é a diminuição do comportamento operante por apresentação de estímulo. Então qual é a situação? Por exemplo, eu tenho uma situação, deixa eu tentar dar um exemplo um pouco mais criativo. Eu tenho uma situação onde eu digo, por exemplo, para uma criança que ela não deve manter um comportamento. Então a criança ela apresenta um comportamento que não é socialmente aceito. Eu falo para essa criança e ela não tem uma alteração desse comportamento. Qual seria uma punição positiva? Eu agregar algo. Então, por exemplo, essa criança não faz o que é esperado e eu agrego a ela uma atividade que ela não gosta de fazer, ou então eu agrego a ela um outro estímulo aversivo. Não que isso seja legal, não que isso seja adequado se fazer. É o que eu encontrei por agora de exemplo para dar. E isso faz com que essa criança deixe de ter aquela atitude, aquela ação que eu não aceitar, que não era aceita socialmente. Então isso é uma punição, porque a criança deixou de apresentar o comportamento, e é positiva porque eu agreguei algo. Então eu agreguei, por exemplo, uma atividade que ela não gosta de fazer, eu agreguei um castigo que não é o adequado, fique bem claro aqui. Punição negativa. Diminuição do comportamento por retirada de estímulo. Então, o que pode ser uma punição negativa? Por exemplo, eu tenho uma namorada, essa namorada diz que me ama, e eu tenho já o hábito de dar como estímulo a esse comportamento a dizer que me ama, uma resposta também de amo você ou de eu te amo. A partir de um determinado momento, ela me diz que me ama e eu, por exemplo, não digo, perdão, aqui vai cair mais na extinção do que na punição negativa. Vou retomar esse exemplo para punição, para extinção. Deixe-me pegar um outro exemplo para punição negativa para ficar um pouco mais claro. Diminuição do comportamento por retirada de estímulo. Então, por exemplo,
vamos sacanear um pouco mais a criança. A criança tem um comportamento que eu não quero que ela tenha. Ela está assistindo televisão. Eu peço a ela que ela cesse esse comportamento. Ela não cessa. Continua com o comportamento assistindo televisão. Eu vou lá e retiro a televisão, desligo a televisão. A criança cessa o comportamento. Isso foi uma punição negativa. Então eu fiz a retirada do estímulo, que era a televisão, e isso diminuiu ou cessou o comportamento que eu não desejava. Então, é punição porque cessou o comportamento e é negativa porque foi retirado um estímulo do ambiente. Agora vamos retomar o exemplo da questão da namorada para extinção, que é mais adequada. Então, eu tenho diante de ação, não há resposta e cessa a ação. Então, por exemplo, a namorada me diz que me ama. Eu não respondo nada. Qual seria a ação esperada, a resposta esperada da ação dela? Uma pessoa diz que te ama, a resposta esperada é, no mínimo, um legal, que bom, né? No mínimo. A resposta mais comum e convencional seria um eu te amo também, ou também te amo, algo do gênero. Mas, se a namorada me diz, eu amo você, e eu não apresento resposta nenhuma, permaneço em silêncio, a tendência é que esse comportamento diminua e chegue a cessar. Então ocorre uma extinção do comportamento dela dizer que me ama, devido a eu não apresentar uma resposta esperada, ou não apresentar nenhum tipo de resposta. Isso é o conceito de extinção. Cabe mais aqui do que ao anterior. Porém, agora vamos retomar, deu para ver que até eu me perdi um pouco para explicar, porque esses conceitos de início parecem muito fáceis. De fato, eles até são fáceis de entender, mas na hora de explicar, muitas vezes dá uma titubeada e dá uma confundida. Então vamos voltar, redefinindo. Reforço. Tudo que aumente a possibilidade de repetição da ação. Então, foi uma atitude reforçadora porque tende a repetir aquela ação. Punição. Tudo que tenda a diminuir ou até mesmo cessar com o tempo uma ação. Isso é punição. Positivo. Tudo que seja feito através da apresentação de estímulo. Negativo. Tudo que seja feito a partir da retirada de estímulo. E aí, por que é importante voltar aqui para redefinir algumas coisas? Lembrando que quando eu falei de reforço positivo, eu falei que o fato de eu estar com fome e me alimentar, consumir um alimento, é um reforço positivo. Porque a tendência é que cada vez que eu sinta fome, eu volte a me alimentar. Porém, nós devemos lembrar que se eu estou com fome e, por exemplo, eu vou comer, e eu como um alimento que o gosto para mim é intragável. Então eu como um alimento entupido de pimenta, por exemplo. Eu estou com fome, eu vou e como esse alimento entupido de pimenta. Ele não vai ser um reforço positivo para mim, porque eu pessoalmente não gosto de comida entupida de pimenta. Então o que vai acontecer? Ao invés dessa comida entupida de pimenta me reforçar a ação de eu comer quando eu estiver com fome, ela pode exercer uma finalidade diferente, que é a de punição positiva, ao invés de reforço positivo. Então eu apresentei uma ação que foi a de consumir esse alimento, e como resposta dessa ação, eu obtive um alimento excessivamente apimentado. Ele vai servir como punição positiva, porque a tendência é que eu diminua o consumo desse alimento e até cesse esse consumo. Obviamente que por questões biológicas de necessidade de alimentação eu vou buscar outro alimento, mas em situações onde não há essa necessidade biológica, isso pode influir no indivíduo a ponto de ele não repetir a ação em outras coisas que não sejam necessariamente apresentadoras dessa resposta. Então o que acontece? Muitas vezes é aquela situação, por exemplo, de pessoas que ficam traumatizadas com a apresentação em público. Então o indivíduo ele fez uma apresentação,
Se o povo aplaude a apresentação dele, é um reforço positivo. Então ele tende a repetir essa ação. Agora, se o povo vai, joga objetos nele, é uma punição positiva. Então se agregou algo que tende normalmente a diminuir a ação desse indivíduo. E muitas vezes vai diminuir ao nível de que, mesmo que não haja a apresentação desse estímulo aversivo, então mesmo que ninguém xingue, jogue nada nele, ele não vai mais apresentar a ação de se apresentar em público. Só que aí nós entramos em mais uma questão que tem que se cuidar aqui. Entender que o aversivo ou desagradável é relativo a cada indivíduo. Então, por exemplo, em uma situação onde o indivíduo apresentou um comportamento e eu bato nele, ou qualquer outro indivíduo agride ele, naturalmente nós tendemos a pensar que isso é uma punição positiva. Punição e positiva porque eu estou agredindo. Lembrando, conceito de punição, uma ação que é algo que tende a diminuir a ação do indivíduo. Ou seja, se eu bato nesse indivíduo e ele diminui ou cessa a ação que ele estava tendo, sim, foi uma punição positiva. Mas devemos nos lembrar que, por exemplo, se esse indivíduo for configurado com traços masoquistas, por exemplo, se é um indivíduo que tem características masoquistas, ele pode sentir prazer nessa agressão. E aí, se ele sente prazer nessa agressão, ele vai diminuir a ação dele? Se ele está obtendo prazer em troca dessa ação? A tendência é que, ao invés dele diminuir, ele aumente o comportamento. Ele ainda altere a qualidade desse comportamento. E aí que entra a questão. Que o que costumeiramente nós interpretaríamos por punição positiva, que é agredir o indivíduo, acabou se tornando um reforço positivo. Porque essa agressão é prazerosa para ele e ele repete a ação para obter esse prazer. Então, aí cabe se conhecer o conceito e tomar cuidado com os exemplos. Porque nem sempre o que parece um reforço positivo é o reforço positivo. Então, nem sempre, por exemplo, eu dar doce, aqui fazendo como diria meu professor, um exemplo bem pobre, eu posso dizer que dar doce para o indivíduo é um reforço positivo a uma ação dele. Mas se esse indivíduo é diabético, ele tem uma ação, eu dou um doce, ele come, e ele passa mal, desmaia, vai para o hospital, a chance dele repetir aquela ação perto de mim diminui. Então, o que seria entendido por nós dar um doce como um reforço positivo, acabou se tornando uma punição positiva, porque diminuiu as possibilidades daquele indivíduo repetir o comportamento. Então, por isso, a grande importância de, antes de tentar exemplificar, entender o conceito em si. Então, entender que reforço é tudo o que tende ao indivíduo repetir a ação e, inclusive, alterar a qualidade dessa ação. Punição é tudo que tende ao indivíduo diminuir a repetição dessa ação. Positivo, tudo que agregue; negativo, tudo que retire. Então, eu não posso considerar um exemplo como válido, como punição, como reforço para todas as situações. Porque, como dito anteriormente, a mesma ação que para um indivíduo pode ser reforçadora, para outro pode ser punitiva. A mesma ação que para um indivíduo pode gerar bem-estar, para o outro pode gerar mal-estar. E a mesma questão do bem-estar para um indivíduo pode ser interpretado como bom e para outro como ruim, e o mal-estar igualmente. Então, se o indivíduo tem características masoquistas, o que para a maioria gera mal-estar, que é a agressão física, que é o sofrimento, para ele ou gera bem-estar ou ele gosta do mal-estar. Então, acaba complicando a questão dos exemplos. Por isso a importância de, acima dos exemplos, entender os conceitos. Então, retomando, só para fazer um fechamento dessa questão dos reforços e das punições, que é uma questão que tem que ser um pouquinho mais cuidadosa, vamos retomar então a definição dos conceitos só para fechar realmente essa situação. Reforço positivo: aumento
aumento da possibilidade de repetição da ação por apresentação de estímulo. Reforço negativo, aumento da possibilidade da ação por retirada de estímulo. Punição positiva, diminuição do comportamento operante por apresentação de estímulo. Punição negativa, diminuição do comportamento operante por retirada de estímulo. Então, reforço, tudo que tende a aumentar a repetição da ação. Punição, tudo que tende a diminuir a repetição da ação. Positivo, tudo que se agregue estímulo. Negativo, tudo que se retire estímulo. Ufa! Finalmente, creio que fechamos de uma maneira relativamente clara o que é reforço positivo, reforço negativo, punição positiva e punição negativa. Extinção já trabalhamos, então se você não se recorda, diante de ação, não há resposta, a ação tende a diminuir ou cessar. Quando ela cessa por completo, aí nós temos a extinção. Tríplice contingência é o último conceito que vamos trabalhar hoje, até mesmo porque o vídeo já está bem longuinho, está bem extenso. Novamente vou apelar para meu querido desenho aqui, que facilita um pouco para explicar a questão da tríplice contingência. Então aqui eu tenho SRS. Esse aqui é um desenho meio clássico, um esqueminha meio clássico da tríplice contingência, ou também chamado de operante discriminado. Então aqui o que eu tenho? Eu tenho um S, que é um estímulo. Esse estímulo está presente no ambiente. Então, por exemplo, eu tenho no meu ambiente o estímulo da chuva, que foi um exemplo que eu já trouxe aqui um pouco anterior. A minha resposta a esse estímulo é abrir o guarda-chuva. Como resposta da minha ação de abrir o guarda-chuva, eu tenho uma resposta do ambiente de cessar a queda de água sobre o meu corpo. Esse cessar a queda de água sobre o meu corpo vai fazer com que esse meu comportamento possa se tornar um comportamento operante, aonde sempre que eu estiver diante da chuva, eu vou abrir o guarda-chuva. Isso é a tríplice contingência. Então eu tenho um estímulo, que é a chuva, que não me obriga a abrir o guarda-chuva. Por isso, esse traço, diferente deste, não é uma seta. Por quê? Porque eu tenho o estímulo do ambiente, mas a minha resposta a esse estímulo não é obrigatória. Então, não é porque está chovendo que eu vou abrir o guarda-chuva. Eu posso gostar de chuva e deixar a chuva cair no meu corpo. Ou eu posso não estar com o guarda-chuva. Porém, por que aqui é uma seta? Porque a partir do momento que eu apresento essa ação, inevitavelmente, vai haver uma resposta que automaticamente é um novo estímulo. Então, diante de chuva, eu não tenho a obrigação de abrir um guarda-chuva. Mas, se eu abro o guarda-chuva e posiciono ele sobre a minha cabeça, obrigatoriamente eu vou ter como resposta parar a queda de água sobre a minha cabeça. Esse novo estímulo vai condicionar a que eu repita essa ação ou não. Então, por exemplo, se é nesse caso uma ação que eu, diante da apresentação de chuva, abri o guarda-chuva, parou de cair água na minha cabeça. Então eu tenho a apresentação do estímulo do ambiente, que é a chuva, eu tenho a ação de abrir o guarda-chuva e eu tenho como resposta parar de cair chuva. Eu gostei dessa resposta, então me foi agradável parar de cair chuva na minha cabeça. Provavelmente, toda vez que estiver chovendo e eu tiver com guarda-chuva próximo, eu vou abrir esse guarda-chuva para me proteger. Mas, por exemplo, em uma situação inversa, eu tenho um estímulo do ambiente, que é uma caixa em cima de uma mesa. Eu vou e pego essa caixa. Então, a caixa é o meu estímulo, que está no ambiente. Mas a caixa está ali, então eu não tenho obrigação nenhuma de pegar ela, que é a minha ação.
Se eu quiser, eu vou lá e pego essa caixa. Porém, quando eu pegar essa caixa, automaticamente eu vou ter algum tipo de resposta, que vai ser um novo estímulo. Então a minha resposta pode ser eu movimentar essa caixa, ou por exemplo, digamos que essa caixa é um artifício de humor, de brincadeira, que me dá um choque. Então eu vou lá, eu pego essa caixa e eu levo um choque elétrico. E eu não gosto de choque. Então a tendência de que essa ação minha diminua ou cesse. Então eu tive o estímulo, que é a caixa. Eu tive a ação, ou a resposta a esse estímulo, que foi de pegar a caixa, que também é uma ação. E eu tive como resposta a essa ação, que é um novo estímulo, o choque. É um estímulo aversivo. Então, a tendência é de que eu não repita mais esse comportamento. Esse processo de eu ter um estímulo no ambiente, eu apresentar uma ação diante desse estímulo e eu obter uma resposta dessa ação que é um novo estímulo, isso tudo consiste na tríplice contingência, ou também chamado de operante discriminado. São esses os conceitos que eu programei e me propus a esclarecer aqui. Espero que esses conceitos tenham ficado relativamente claros. Peço desculpas um pouco por algumas enrolações em alguns momentos, por um pouco de conflito e de necessidade de recalcular minhas palavras, mas é que realmente a área da comportamental é uma área que eu tenho como obrigação conhecer e estudar, que faz parte da psicologia, porém não é a área que eu costumo estudar com mais ênfase, então às vezes há alguma dificuldade em estar apresentando a teoria, é preciso estar pensando e tendo cautela ao falar, para também não estar falando coisas sem nexo e não estar falando besteira. Espero que tenha sido produtivo esse vídeo para quem assistiu. Então, se você assistiu, gostou, foi produtivo, ajude-nos a divulgar, clique em gostei, envie esse vídeo para mais pessoas que você conheça que possam ter interesse em conhecer os conceitos da área da comportamental. E obrigado a todos, se inscrevam no canal, acessem aos outros vídeos, tem outros vídeos no canal, alguns de comportamental, pouquíssimos, como eu disse, não é uma área que eu costumo explorar tanto, mas tem outros vídeos em outras áreas, de psicanálise, de existencialismo, que são muito bacanas. Vão lá, assistam, aproveitem, usem, façam um bom uso do material. O canal do YouTube está aí para isso e é um recurso muito bacana para estudarmos, para aprendermos coisas novas. Então façam uso desse recurso e façam um bom uso. Então o uso do YouTube para fins, por exemplo, distrativos, de humor, de assistir vídeos de canais de humor, de assistir vídeo cacetada, coisas do gênero, é um uso bacana, distrai, relaxa. Eu, em alguns momentos de folga que estou um pouco estressado, faço muito uso para essa finalidade também, mas também é importante entendermos o quanto esse recurso pode nos ser útil para aprendermos coisas novas, para revisarmos conteúdos intelectuais anti-prova, para estarmos aprendendo coisas novas, para estarmos tendo uma introdução a uma temática que desejamos pesquisar, que muitas vezes você ir cru para pesquisar a temática, você fica meio perdido, você não entende nada, você pode assistir um vídeo para dar uma introdução a isso. Então também é importante falar que a ideia desse vídeo não é explicar toda a teoria comportamental que Skinner desenvolveu ao longo de anos de estudo em 40 e poucos, 50 minutos de vídeo. A ideia é realmente dar uma noção básica. Você que deseja um conteúdo mais amplo e completo, busca livros do Skinner, busca livros de quem escreveu a respeito de Skinner, que também possui muito conteúdo, muito material, que você pode estar entendendo esses conceitos de uma maneira mais profunda. Aqui realmente a ideia era apenas dar uma noção básica desses conceitos, que são conceitos iniciais também, então existe muito para além disso, existem outros conceitos mais complexos, existem mais coisas aí dentro da comportamental para ser explorado. Obrigado a todos pela atenção e até um próximo vídeo.